Todos os dias, um momento com Deus. Vamos pensar no Senhor? Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Vamos continuar pensando no Senhor? Hoje, dando continuidade ao nosso tema, dessas séries de devocionais que temos aprendido juntos, quero falar sobre o fruto do Espírito, que é a evidência dessa maturidade. O texto de hoje se encontra em Gálatas 5, 22 ao 23, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Queridos, é muito interessante refletirmos, estarmos falando nesses dias sobre maturidade e crescimento. Eu quero que você guarde isso no seu coração. A maturidade cristã não é medida pelo quanto sabemos, mas por quem nos tornamos. E é baseado nisso que eu quero compartilhar com vocês sobre este tema, esse devocional de hoje. Ao longo dessa nossa caminhada aqui, uma pergunta precisa ser feita com sinceridade. Como saber se alguém está realmente aprendendo espiritualmente? Muitos pensam que a maturidade está ligada ao quanto alguém conhece da Bíblia, ao tempo de igreja ou até à forma como se expressa espiritualmente. Mas o apóstolo Paulo nos mostra que a verdadeira evidência da maturidade cristã não é apenas no quanto sabemos, e está mais baseada no que estamos nos tornando. O apóstolo Paulo diz assim: o Espírito produz este fruto. Perceba que ele não fala de frutos no plural, mas de fruto no singular. E isso é muito importante. Ele está mostrando que não se trata de características isoladas, mas de um único fruto com várias evidências, todos produzidos pelo Espírito Santo na vida daquele que está crescendo em Deus. A maturidade cristã, meus queridos, não é desenvolver apenas uma área da nossa vida. A maturidade cristã permite que o Espírito transforme todo o nosso caráter. E então o apóstolo Paulo, ele descreve este fruto e começa exatamente com amor, porque tudo na vida cristã nasce dele. Depois fala de alegria, de paz, que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Ele continua com a paciência, a amabilidade, que moldam a forma como nós tratamos as pessoas. E então ele fala da fidelidade, da mansidão e domínio próprio, que revelam uma vida governada pelo Espírito e não pelas emoções ou impulsos. Amados, aqui está uma verdade profunda. O fruto do Espírito é a evidência visível de uma vida transformada por Deus. Não é algo que o homem produz por esforço próprio. Não é aparência, não é performance espiritual. É o resultado de uma vida que está conectada com Deus. E isso nos leva a entender algo essencial e precioso. Você pode conhecer muito da Bíblia e ainda assim não ser maduro. Mas é impossível ser maduro sem que o fruto do Espírito não comece a aparecer. Porque a maturidade cristã não é medida pelo quanto falamos, mas pelo quanto refletimos o caráter de Deus, pelo quanto estamos sendo transformados por essa renovação que vem por meio do Espírito Santo. E como eu havia dito anteriormente, a maturidade cristã não é medida pelo quanto sabemos, mas por quem nos tornamos. E hoje, amados, hoje nós precisamos olhar para a nossa vida e olhar com sinceridade e fazermos uma pergunta muito importante. O fruto do Espírito é visível em mim? Não se trata, querido, de perfeição, mas de evidências. O Espírito Santo está trabalhando em nós, querido. Deus está nos dando oportunidades preciosas para nos entregarmos a Ele, para sermos moldar o nosso caráter e nos conduzir a essa maturidade. Mas isso vai depender de nós. Isso exige de nós rendição. Quanto mais nos submetemos a Deus, mais o fruto aparece. A maturidade cristã não é algo que se finge, ela é algo que se revela. E ela se revela em nosso caráter. Você crê nisso? Então, vamos orar? Pai, gera em nós o fruto do Teu Espírito. Produza em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a gentileza, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Transforme nosso caráter, Senhor, que a nossa vida reflita a Tua presença e não apenas
e não seja só de palavras, mas em ações. Ajude-nos a viver guiados pelo Teu Espírito e não pelas nossas emoções. Leva-nos a essa maturidade, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus produza em você frutos dignos do Evangelho, em nome de Cristo Jesus. Amém.